Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Bom, e você que ainda não comprou a sua capinha da Golcase e não sabe o que está perdendo, nós fechamos uma parceria exclusiva com eles. Você usando o nosso cupom promocional que está passando aí na tela, que é a palavra GOVASCO, você ganha frete grátis e também um descontinho extra aí na hora de você comprar. Na Golcase, você comprando duas capinhas, você leva 4 e eles têm uma linha exclusiva de produtos aí oficiais e licenciados do Vasco. Comprando, você ainda dá royalties ao Vasco pela venda dos produtos. Além das capinhas incríveis, a Golcase possui uma linha exclusiva que vai de garrafas térmicas que você pode personalizar com o seu nome aqui, como eu fiz, mochila, carregador de celular, carregador portátil. Então não perca a oportunidade de comprar o seu. Não é só para iPhone, tem mais de 200 variedades de capinha de celular e você pode ficar aí bem bonito com o seu telefone tirando onda. Pode presentear um pai, um amigo, um irmão, uma namorada. Você pode colocar seu nome e ó, não é só de clube de futebol não, tá? Tem linha da Marvel, tem linha da Disney, tem muita variedade de capinhas lá, tem capinhas femininas também. E para quem me acompanha, torcedor de outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Palmeiras e por aí vai, vocês também podem comprar, tá? Golcase, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vá lá que você pode estar aí muito bem tirando onda na rua com essas capinhas da Golcase. Bom, galera, dito isso, vamos agora falar de um assunto, cara, que assim, é revoltante. Hoje foi divulgado o áudio, né, da cabine do VAR para anular o gol do Vasco. E isso aí, cara, era algo que eu já esperava, tá? Eles o tempo inteiro só levaram em consideração a situação do impedimento do Verratti. Eles não observaram a situação do Richard Rios e observando que o Richard Rios participa depois e gera um novo lance. Eles focaram no impedimento do Verratti e acabou. Eu já imaginava que iria por aí. Se for só aí, você pode dizer assim, cara, os caras comeram uma mosca absurda e não interpretaram a regra e não deram importância para a sequência da jogada com o Richard Rios. Ia ser revoltante do mesmo jeito? Ia, mas o que estava ruim ainda podia piorar. Já ouviram esse ditado? Pois bem, o seu Wilson Senemen, que é o chefe da arbitragem, junto com o Péricles Bassols e mais um outro rapaz que me fugiu o nome, eles tiveram a cara de pau de analisar o lance e dizer que o trio de arbitragem em campo e a rapaziada do VAR acertou, sob a alegação de que o seu Richard Rios não tinha domínio da bola, não tinha domínio da jogada. Ele estava sob pressão e simplesmente rifou a bola. E não dá para considerar o início de uma nova jogada, já que ele não tinha ainda o domínio da bola, estava pressionado e não dá para considerar aquilo como uma nova jogada. E sabe o que me deixa muito preocupado? E vai ter uma discussão muito boa no programa Seleção Sport TV, que eu já vou deixar com vocês, é que, cara, eles erram absurdamente. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo todos os comentaristas de arbitragem unanimemente dizendo que houve um erro grave, não foi só um erro, foi um erro grave, um erro que passa por cima da regra, que inclusive pode dar o direito ao Vasco de entrar no STJD pedindo anulação da partida, porque foi um erro de direito e não um erro de fato, tá? E os caras têm a cara de pau, na minha opinião, só tem uma justificativa. Vamos tentar abafar o caso? Vamos tentar passar um pano na merda que foi feita aqui? Foi o que tentaram fazer e só ficou pior. E olha, pasmem, após sair a análise do Wilton Senemen e também do Péricles Bassols e da mesa da CBF, dos chefes de arbitragem, os ex-árbitros que hoje são comentaristas se indignaram com essa postura, né? E todos foram a público de novo criticar, ao ponto do PC de Oliveira ser duro. Vocês vão ver a participação dele já no programa Seleção Sport TV,
dizendo que eles estão querendo brincar com a idoneidade das pessoas e ainda disse, palavras do PC, de que eles estão sendo prepotentes e arrogantes pela forma ao qual eles conduziram a situação. Considerado por muitos o maior árbitro brasileiro da nossa história, o Arnaldo César Coelho disse que pior do que o erro em campo foi a análise que eles fizeram hoje. E, inclusive, o Arnaldo César Coelho disse que, na opinião dele, seria caso até de demissão de todos pela análise que eles fizeram. E aí, encerro aqui a minha opinião e a minha análise com o seguinte fato. Isso dá muito medo, cara. Muito medo. Porque, simplesmente, eles são os donos da partida, eles olham sobre o prisma deles, passam por cima de regras, quando tem que dar a explicação e dar o áudio, inventam histórias para tentar enganar e fazer os outros de otário com a merda e com a cagada que foi feita dentro de campo. E aí, meu amigo, se eles cismarem de num jogo X, né, num lance decisivo, querer pender para um lado ou para o outro, eles erram e depois ainda tem a cara de pau de tentar manipular as pessoas e dizer que a decisão que foi tomada, mesmo errada, e todo mundo vendo que foi errada, tentar de alguma forma enganar as pessoas. É inacreditável, cara. Eu vou deixar com vocês de novo um debate realizado hoje no programa Seleção Sport TV sobre o caso. E aí vocês vão ouvir, para quem não tinha ouvido ainda, o áudio da cabine do VAR e a análise, né, dos comandantes, dos chefes da arbitragem brasileira, e na sequência vai para a discussão do programa Seleção Sport TV. Assim como eu fiz ontem, eu já encerro a minha participação por aqui. Já falei bastante, quase 6 minutos aí de análise, e vou deixar vocês vendo o debate do programa, que foi muito bacana, e eu particularmente gostei muito da postura do PC de Oliveira, porque na maioria das vezes os árbitros são corporativistas e se defendem, e ele, além de reiterar que houve um erro, fez questão de dizer que a forma ao qual eles estavam falando, eles estavam sendo ainda por cima arrogantes e prepotentes. E o Arnaldo César Coelho foi além, disse que será caso para demissão em massa dos envolvidos no caso, beleza? Então é isso, assim encerro a nossa segunda edição. Logo mais no final da noite eu retorno, mas quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas claro, fiquem agora aí com o trecho do programa Seleção Sport TV e toda essa situação que eu narrei para vocês. Segue. Tranquilo, segue. Volta na área, volta na área. Vai no gol, vai no gol. 99 em posição. Gol. Tem uma PP de impedimento na bola, vai pra área, tá? Tá. Pode deixar. Do número 99. Ok, vamos checar isso aqui, vamos checar. Visualmente legal. Tô na coloração aqui, tá? É, isso. Ok. Tem um possível impedimento aqui, quero ver se ele participa desse jogo. Tá. Isso, ok. Ele que cabeceia. Vai ter que olhar ele. Ok. Ok. Consegue. Depois a possível mão aqui na saída da área, tá, Igor? Vamos ver essa possível impedimento. Isso, ok. Pode ir lá, calibra lá pra mim. Bagate, vamos. Estamos checando o possível impedimento, ok? Vamos checar o possível impedimento. Tem cabeceira. Tranquilo, tem tempo. Pode seguir? Pode seguir, quero ver se ele participa. Ele cabeceou. Ele cabeceia, Ele tá? cabeceou. Pode calibrar lá pra mim. Ok. Vamos Vamos, passar, né? ok? Não, tira só na pelota. Menos, mais um. Mais um. Menos um. Menos um. Mais um. Esse é o ponto. Ok. Dá um zoom pra mim. Ok. Vai ser Tinha aquela possível impedimento, segura pra mim, tá? Ponta do pé dele aqui no meio dessa. No início, na origem. Isso mesmo. Ok. Esse ponto aí. Não, possível impedimento não. Possível impedimento não. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando linha. Baixa a base. Vai ser o pé. Quer que abra a checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Aqui mesmo. Ok, essa é a base, o ombro tá Isso. correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok. É o pé dele mesmo, só no pé dele. Ok. Abaixa, vai. A base pode baixar, que o pé tá no Aí. chão. O pé não tá no chão. Ok, Isso. pra direita, aí mesmo. Aqui. E um pé. Aí, pode marcar aí. Tem que traçar. É no pé dele, tá. Pode colocar aqui. Calma que tem um sócio. O sócio pode ficar tranquilo, tá? Pé dele. Tá, tá? Pé dele. Não,
Tem que ter branco aí. Pode ir. Calma. Baixa a base. Calma, Marinho. Aí. Aqui? Posso Isso, colocar? pé dele. Pode Depois solta o lance todo, tá aí. Solta. Ok. Isso. Posso confirmar? Pode confirmar. Impedimento, coloca o Pepe. Ok. O Pepe. Opa. O Pepe. Coloca o Pepe. Depois solta o lance todo, tá? Tá, ok. Isso. Coloca o Pepe pra cá. Ok. Agora Olha aqui! Dá um zoom. Zoom. Agora solta o lance. Solta o lance. Olha aqui! Solta o lance todo. Por favor, isso não. Não. Ele cabeceia. Por favor, solta lá. Por favor. Ok. Proceed! Isso não. Isso não. Depois volta, tá Isso. dentro. A imagem é clara. Isso. Impedimento. Olha lá. Sérgio. Campo de gol, tá aí. Igor. Decisão factual. Impedimento. O jogador cabeceia a bola e participando da jogada, ok? Aqui a gente tem a participação do jogador efetiva que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere Ele no tem jogo. o pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha, É. uma parte do pé dele é impedida, Impedido. certo? É. E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto 1. Ponto 2, vai, deixa assim. Vamos lá. A gente tem a salvada Salvada. de um jogador que não caracteriza aqui a posse da bola da defesa. Perfeito. Perfeito. Certo? Continua em APP. Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP, daquela primeira ação dele. Né? E aí ele vai tentar cruzar a bola e a bola vai para um defensor, né? Para um Isso. defensor que quer o que esse defensor? O que ele quer? Ele O que ele afastar. quer realizar? Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola dali. Ele está sob pressão ou não está sob pressão para retirar essa bola dali? Como que ele está sob pressão? Primeiramente- Até porque o jogador, se ele domina a bola aqui, esse Ele jogador sofreu vai pra combate. cima dele. Ele sofreu combate. Claro, Ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com Dentro perigo da de gol, porque ele está muito perto do gol. Ok. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. Esse é o local do e campo, ele, tá? e ele vai afastar, ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pérez, pra gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola, digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Isso já não encerraria a APP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Qual seria? Porque ele tira sob pressão, eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola, para um pouco, Batata. é um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois e cada um pode responder como queira, né? Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão, Sem quando pressão. ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né? Intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, Isso. né? Ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Bom, Paulo César Oliveira está conosco. PC, tudo bem? Ontem você opinou que o gol foi mal anulado, que o toque do Richard Rios origina uma outra jogada. Agora a gente tem o ponto de vista da CBF, né, a versão oficial da entidade que comanda o futebol brasileiro. Você muda de opinião? O que você achou do vídeo divulgado pela CBF, PC? Bem-vindo ao Seleção. Olá, Rizek. Boa tarde para você, para Renata, Gumino. Quem mais está com a gente? Desculpa. PC, Seu xará. Meu xará, PC e todo mundo que está acompanhando a gente no Seleção. Muito obrigado pelo espaço, Rizek, por ter me convidado para participar hoje novamente. Assim como nós comentamos ontem, existia realmente uma expectativa muito grande da divulgação dos áudios, para a gente entender qual foi o procedimento na cabine do VAR e na liberação desses áudios, Rizek e amigos. Para mim ficou muito claro que o foco da análise foi na posição do Verratti, que de acordo com a computação gráfica ele estava em posição de impedimento e participou efetivamente da jogada no primeiro momento. A análise
da ação do Richard Rios foi superficial. Só no final, depois que eles confirmaram a posição do Verratti com a computação gráfica, que analisaram a jogada como um todo, simplesmente um dos integrantes da cabine do VAR falou, olha, está dentro da APP, e confirmou o impedimento, mas não fizeram, no meu ponto de vista, uma análise da ação do Richard Rios. Essa análise foi feita hoje pela comissão de arbitragem, e aqui eu gostaria de reiterar o meu respeito à comissão de arbitragem, ao Wilson Seneme, ao Péricles Bassols, ao Juliano Bozano, que são pessoas sérias, mas todas as vezes que eles divulgam esse material às terças-feiras, eles insistem em desqualificar os comentaristas de arbitragem. Eles se colocam como os verdadeiros donos da regra do jogo. Então, ao mesmo tempo que eu respeito, porque são pessoas sérias, eu faço a minha crítica aqui porque também estão se colocando sempre com uma prepotência muito grande. No meu ponto de vista, o gol foi mal anulado. Pressão, quem sofre pressão na saída de bola são os defensores que jogam das equipes do Fernando Diniz. Aí sim a pressão, né? Aquele tiro de meta dentro da área, que o torcedor do Fluminense fica ali, né, arrepiado quando o Fábio sai jogando. A ação do Richard Rios, a gente repara que ele está completamente livre, sem nenhuma pressão, e essa bola, na minha visão, no entendimento de futebol, ela não está nos arredores da área. Primeiro, uma ação deliberada, essa bola ela vai na intermediária para aí sim ser dominada pelo Paulinho. Então eu considero sim como uma nova jogada, uma nova fase de ataque a partir do domínio do Paulinho. Essa bola foi chutada assim, ele teve posse da bola, do Richard Rios, porque ele tem uma ação deliberada, ele tem uma ação controlada. Percebe o jogador do Vasco que está próximo a ele, sai correndo de dentro da área, mas em um momento tem uma pressão, ele não é uma bola que vem forte, que chega de maneira inesperada, ele tem um controle absoluto, tem sim a posse da bola, tira essa bola, afasta a bola da área e deu azar dessa bola ter sido dominada pelo Paulinho, que está bem distante, olha só. O Paulinho está na intermediária do campo, não está nos arredores da área, como foi colocado pela comissão de arbitragem, e aí sai o gol, que para mim é uma nova jogada, gol absolutamente legal, e eu discordo totalmente da análise da comissão de arbitragem, mantenho o meu respeito, mas faço crítica aqui à prepotência que eles sempre colocam na análise, desqualificando o trabalho dos comentaristas como um todo. PC, eu fui procurar nas redes sociais a manifestação de outros ex-árbitros que atualmente são comentaristas, e eles estão em uníssono com você. É o caso do Salvo Spínola, que no Twitter opinou que a CBF está criando um precedente muito perigoso, porque ela está, na opinião dele, inventando algo que não existe no jogo real. A CBF está redesenhando o que é fase de jogo, na opinião dela. A Renata Ruel, que trabalha na ESPN, vai na mesma linha. E eu queria dar uma opinião aqui. Eu raras vezes vi um descasamento tão grande entre algo que se fala e algo que está nas imagens. Imagem e áudio. Porque quando a gente mostra ali o lance e a CBF entende que o Richard Rios está pressionado, eu não vejo pressão nenhuma. Então a minha conclusão sobre isso, respeitando o ponto de vista divergente, mas do qual discordo radicalmente, eu não vejo pressão nenhuma em cima do Richard Rios ali, o que eu acho que o problema que a gente tem é que os profissionais da arbitragem brasileira na CBF podem saber tudo de protocolo, entender tudo de protocolo, mas eles conhecem muito pouco do jogo. E para você apitar jogo de futebol e comandar uma arbitragem, você não pode só conhecer do que está no papel, você tem que conhecer do jogo também. E do jogo eu não vejo ninguém opinando que o Richard Rios está pressionado. Só os profissionais da CBF, respeito, mas só eles, de todo mundo que se manifestou, opinaram que o Richard Rios está pressionado nesse lance e não é uma nova fase de jogo. Na ânsia de justificar o erro, que na visão deles foi um acerto, eles simplesmente esgrimaram com a imagem. Porque o Richard Rios, ele tinha ali a opção de dar esse chute, como ele deu, ele tinha a opção, fosse ele até um outro tipo de jogador mais seguro, de dominar essa bola e tentar dar um passe para algum companheiro mais bem colocado próximo a ele. Porque não havia pressão. Então não tem como mudar o significado das palavras.
Pressão é quando um jogador, ao receber essa bola, já tem um companheiro, um adversário ali, dificultando os seus movimentos, o induzindo ao erro. E dá um medo de que nas próximas decisões Exatamente. E aí o VAR ia-se uma vai armadilha. voltar 300 lances antes do Ia-se gol, uma cara. armadilha, porque os outros clubes, as outras comissões técnicas, estão olhando e falando assim, bom, então isso é pressão, e o local onde está o Paulinho sequer é o último terço do campo, que é uma palavra muito usada hoje na nova terminologia do futebol. O Paulinho está quase que próximo à linha do meio de campo, intermediária, como bem definiu o Paulo César. E aí, na ânsia de querer justificar a defesa da decisão, tropeça-se no significado das palavras, dizendo que o Richard Rios estava pressionado, não estava, briga-se com a imagem e tenta se desqualificar quem apresenta opiniões diferentes, só porque entende que a opinião que reina lá no departamento é a opinião que tem que vigorar sempre. Opiniões de Lina e Renata pra gente fechar no pique esse tema? Acho que todos nós concordamos que o jogador do Vasco estava impedido e que esse impedimento deveria ter sido marcado dentro de campo e, portanto, o gol do Vasco deveria ter sido anulado naquele momento. Depois não haveria o gol, né? Não haveria o gol. Depois não. A ideia de pressão sobre o jogador... Como também a jogada que origina o gol do Palmeiras teve uma falta invertida, mas segue o jogo. Sim, isso é do jogo. A gente lamenta que isso não tenha sido marcado dentro de campo. Mas depois não, tem pressão nenhuma. Começa uma nova jogada claramente. Renata? Eu, como narradora, fico tensa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os parâmetros e as referências do que vai acontecer para os próximos jogos, né? Porque quando acontece no jogo ali, a gente analisa o lance, enfim. Mas com todas essas modificações que estão acontecendo, a gente fica com medo. Tá certo. Mas você em casa tire suas conclusões. A gente aqui, de forma unânime, discordou do que a CBF opinou. E você em casa tire as suas conclusões. Nossa companheira, trabalha na ESPN Brasil, estava assistindo ao programa e diz que corrobora com as falas do Paulo César Oliveira, que quem estava ligado no programa assistiu ao vivo, minha, que não tem relevância, e do PC, agora no Seleção, sobre as falas do CNM, Péricles e Bozano. E agradece a citação, a gente agradece a audiência da Renata. E o Arnaldo César Coelho, que é o grande papa do comentarismo. Primeiro árbitro brasileiro, habitamos a final de Copa do Mundo, 1982. Arnaldo está acima do bem e do mal na questão da arbitragem e é o maior de todos, não há dúvida. E foi o mais incisivo de todos, abro aspas. A explicação dos membros da comissão de arbitragem da CBF é pior que o erro de arbitragem sobre o gol anulado do Vasco. Está explicada, palavras do Arnaldo, a incompetência de determinados árbitros, seus comandantes são piores, só resta serem demitidos do cargo. Essa é a opinião do Arnaldo. Estou apenas lendo aqui, embora concorde com o absurdo que é não só a anulação do gol, mas o vídeo de hoje, confesso, me pegou muito. PC, grande abraço, hein? Olha, você está pressionado aí pelo Lino e pela Renata? Você está numa... Ou é uma nova... Você está pressionado? Aqui, estou com espaço para puxar a cadeira. Você só inicia a jogada nova. E aprendi com alguns mestres da televisão, Marco Mora e Alfredo Toné, jamais brigue com a imagem. Nunca brigue com a imagem. A imagem, faça da imagem a sua parceira. E uma lição de vida que admitir erros é sinal de grandeza e não de inferioridade. Todo mundo erra. Exatamente. E admitir erros é muito melhor do que tentar escondê-los e omiti-los. E uma lei de Murphy que nada tá tão ruim que não possa piorar um pouquinho. Eles deram uma bela piorada, né? Com esse sinal de otimismo, a Seleção fecha o programa de hoje. Estamos de volta amanhã, 13h.